Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um exercício de prova que a gente vai fazer uma correção para os alunos verem onde que eles podem ainda melhorar. Tá joia? A gente tem uma expressão regular aqui, eu peço sempre a menor, mais uma questão de expressões que meio sem sentido, pelo menos eu não vou ter que corrigir. Tá? Então a gente tem aqui, ó, palavras por A, B e C, asterisco, onde W deve possuir, mas não terminar com BC. Então a gente tem duas construções possíveis nessa linguagem. A primeira delas é muito simples. A primeira delas é, vamos imaginar, dois raciocínios que eu acho que são muito válidos, mas a gente tem que tomar cuidado com o caso de exceção. Tá? Tem um que é para mim um dos melhores, que é assim, a pessoa vem e fala A ou B ou C, até essa parte não tem problema nenhum, põe quantos quiser, né, asterisco. A gente põe, deixa eu colocar um pouquinho, acho que é BC, a gente põe BC, então ficou A ou B asterisco, obriga a ter um BC. E aí depois vamos imaginar assim, como é que eu vou colocar aqui, depois desse BC? Então é como se fosse uma questão modular, aqui garante que termina com BC. Eu poderia colocar aqui A ou B ou C asterisco, e depois tratar isso, que é a outra solução que eu vou passar para vocês, que foi aceitável também. Mas vamos imaginar que existe uma, se você pensar separado, vou colocar até separado aqui. Como é que a gente fala palavras que não terminam com BC? Como se a gente fosse separado, porque a ideia principal aqui é a gente vir aqui, só mostrar para vocês aqui, a ideia, mostrar aqui, era você chegar e falar, aqui contém, se fosse A ou B asterisco, contivesse, né? Mas a gente vamos garantir que não termine com BC. Então como é que seria um negócio assim, não termina, se a gente fizesse a não termina com BC, desculpa, gente, seria até difícil de ler aqui, mas aqui termina. Tá? Não termina com BC. Para uma palavra não terminar com BC, a gente pode falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos à vontade, para não terminar com BC, tem um asterisco aqui, pode ser A ou C, não tem problema nenhum, tem um monte de A, um monte de C, entendeu? Isso não tem problema. Só que o problema para não terminar com BC é que se tiver um B, pode ter depois dele um monte de Bs, então assim, B, mas tem que ser, depois de B, não pode ter C. Entendeu? Para não terminar com BC. Entendeu? Então, para não terminar com BC, a gente tem que ter um motivo aqui de colocar, por exemplo, ó, B mais A. Então, significa que A à vontade, C à vontade. Se ler B, tem que ler um A depois. Então, assim, o que acontece? A gente consegue fazer B, um monte de B, mas tem que ser um A seguido. A gente não está deixando aqui, não está deixando ter BC. Então aqui a gente não pode ter BC. Tá joia? Aí o que acontece? E aí, mas a gente tem que, aqui tá forçando terminar com A. E aí, para não ter, quando a gente fala assim, não quero que tenha BC, significa que depois do B pode ter B, pode ter o A, entendeu? Ou pode ter nada. Então a gente pode terminar com B, mesmo assim não vai ter BC. Então a gente colocaria aqui, por exemplo, um B asterisco no final, ou seja, se depois você quiser sair daqui e ler um monte de B, tudo bem. Aí o que acontece? Isso aqui são palavras que não contém, né? Desculpa, nem termina não. Aqui eu vou até apagar aqui, para até falar melhor para vocês. Aqui nem contém. Não. Até vou colocar aqui certinho aqui, ó. Até escrever do jeito que é melhor de ler aqui, ó. Não contém BC, ou seja, não tem jeito de ler BC. É isso aqui. Agora, se eu pegar isso aqui, que não contém BC, não tem jeito, e colocar aqui na parte final, significa que ele está impedindo, depois de um BC, a gente ter qualquer coisa que aqui não tem BC, então não tem como terminar com BC. Aí o pessoal pode questionar, professor, mas e se eu quisesse ter BC, BC? Ou seja, não está deixando ter depois desse BC, você não está deixando ter BC aqui. Tudo bem, esse é um jeito de pensar, mas eu estou deixando você ter BC aqui. Esse primeiro BC, você poderia ter pego aqui. Então o que acontece? Esse BC ser esse cara aqui. Então não tem problema nenhum. Entendeu? Se quiser, BC, você não poderia aceitar que não pode terminar, mas BCA, por exemplo. Aí o que acontece? BC você pegaria aqui, esse BC aqui. Logicamente, quando você pegar esse BC, depois você não vai poder colocar coisa diferente disso. Então essa seria uma solução bem modular, vou apagar aqui só para a gente ver, uma solução bem modular, onde você aqui, vou colocar até mudar de cor,
você nessa primeira parte consegue qualquer coisa, mas tem que ter BC no final. E depois você só garante que não deixe terminar com BC, ou seja, quer colocar outra coisa, pode colocar qualquer outra coisa que não seja BC. Então essa é uma solução, que para mim é uma solução muito boa. Para mim é uma das melhores. Mas tem uma outra também que é muito fácil de pensar nela, que é basicamente assim, ó, A ou B ou C asterisco, ou seja, a gente pode colocar o que quiser, tem um BC e mais para frente tem o que quiser. Desculpa aí. Depois pra frente tem de novo o que eu quiser. Então, assim, basicamente, se fosse só essa solução, são palavras que contêm BC. Só que eu não quero que termine com BC. Então, o que eu estou deixando aqui, o cara, depois desse BC, colocar qualquer coisa. Só que eu não posso terminar com BC. Então, quais são... Vamos imaginar assim, ó, aqui é BC. Então, assim, teria que ter mais um... Para não poder, tem que ser assim, BC que não pode. Vamos pensar de 2 caracteres. O que não pode? O que poderia ser possível? Vou colocar até na cor preta aqui. Poderia ser possível terminar com AA, poderia terminar com AB, poderia terminar com AC, poderia terminar com BA, poderia terminar com BB? Não, com BB não pode, é o único que não pode. Poderia terminar com BB pode. Só não poderia terminar com BC, eu li errado, não poderia terminar com BC. Mas poderia terminar com CA, poderia terminar com CB, poderia terminar com CC. Então, todos esses que eu apontei aqui, exceto o que eu cortei, são possibilidades. O que não pode é o BC. O BC, né, não vou colocar em vermelho não, verde não. O que não pode é esse BC. Sabendo que BC não pode, a gente consegue achar um padrão muito fácil aqui. Ou seja, só de terminar com A, eu já atendo todos esses casos. Então, depois desse cara, se você ler por final um A, você pode ter certeza, pode ser AA, BA ou CA, não vai ser como jeito de ter BC. Da mesma forma que se terminar tudo com B, também vai ser. Então aqui, ou A, ou B, entendeu? A último símbolo, observa, eu posso falar qualquer coisa. Ó. Qualquer coisa, um BC, qualquer coisa, depois vai terminar com A ou B, e aí a gente tem 2 possibilidades aqui. Quais são essas 2 possibilidades? O AC e o CC. Então, tem que tratar esses 2 casos. Pode terminar com AC ou pode terminar com CC. Só repetindo que quando eu ponho esse A aqui, eu estou falando porque, em vez de eu tratar, pode ser A, ou BA, ou CA, eu estou tratando sempre os 2. Se eu colocar só A, já trata todos esses casos. Se eu colocar só B, já trata todos esses casos. O C que eu não poderia colocar, ou termina com C, porque eu poderia ter um BC. Então, tem que tratar esse A, C e CC. Isso aqui parece que está muito bom. Isso aqui parece que está muito bom, mas a gente tem algumas palavras, porque aqui eu tratei tamanho 2. Por incrível que pareça, eu também tratei tamanho 2. Porque existem algumas palavras que, se eu colocasse mais um símbolo aqui, funcionaria. Aí você fala, professor, logicamente, BCA funcionaria, porque não termina com BC. Está aqui. BCB, também tamanho, aqui tamanho 2, eu peguei tamanho 1, mas também funcionaria. Só que BCC também funcionaria. E eu não tenho como nessa solução aqui criar BCC. Porque se eu pegar BC e depois tentar pegar um C aqui, não dá. Ó. Então, assim, é o único caso que eu tenho que tratar. É tamanho 3. Porque todos os outros eu consigo tratar. Tamanho 4 aqui, o tamanho 3 aqui. Só esse específico eu não consigo. Então, tem gente que pode vir aqui e falar assim, isso tudo e colocar ou BCC como uma solução, um caso de exceção, que também eu aceitei, sem problema nenhum, então seria aceita. No caso, eu gosto de vir aqui e falar assim, ó, se você quiser colocar mais um monte de C aqui, pode, que fica um pouco mais enxuta. Porque observa, aqui eu tô deixando ele pegar o BC, que é o único caso que eu não estou tratando aqui. Entendeu? Então aqui o cara consegue colocar BC, C, sem problema nenhum, sem até pegar aqui, entendeu? Porque se eu pegasse BC e aqui, ó, eu não posso não obrigar ele a pegar, entendeu? Mas no meu caso aqui, entraria com outro problema. Estou te falando assim, aqui várias soluções. Do jeito que tá aqui, entendeu? Eu não posso botar o lambda aqui. Então, assim, o tratamento aqui tinha que ser diferenciado. Então, nesse caso aqui, eu particularmente, quem colocou esse BC+,
E aí tratou aqui, por exemplo, BC+, mas aí que está obrigando a pegar o A, B, A, C ou lambda, e colocou o lambda aqui, aí deixa eu terminar com BC. Então, nesse caso aqui, eu prefiro vir aqui e deixar só BC, entendeu? Por causa de segurança mesmo, fica mais fácil de entender. Ó, o cara colocou um BC entre duas coisas que pode tudo. Depois garantiu que para não terminar com BC, vai terminar com A, com B, ou com AC ou com CC. E aí, como não tem BCC, eu venho aqui e falo ou BCC mesmo, que é aquela solução que eu tinha colocado antes, mas aqui aqui eu acho uma das melhores soluções que tem. Então tem essa aqui que para mim é a melhor solução é essa, tá? Então eu colocaria essa aqui com 2 estrelas, mas todos tiraram total na prova, e essa aqui também eu traria uma solução bem fácil de entender, desde que você trate esse caso especial, tá bom? Então, bons estudos aí.